Então... Vocês, eu não sei se eu contei aqui, eu acho que não, como eu cheguei no São Paulo, né? A gente começou o programa falando de São Paulo e vamos terminar o programa daqui a pouquinho falando de São Paulo. Hoje tem muito essa parada de empresário, né, envolvido no futebol, nas categorias de base e tudo mais. A minha chegada no São Paulo foi o seguinte, eu jogava no São Bernardo, comecei jogando no Pauliceia, aí do Pauliceia, né, o meu padrinho me levou pro Pauliceia, que precisava de um menino 7-7, que jogava pelo lado esquerdo, aquela coisa campo toda. Já. Campo, sempre campo. Nunca jogou salão? Sempre campo. Tá acelerado, irmão? Nasceu de quantos meses? Você falou sempre campo, eu te pergunto se você nunca jogou salão. E aí o que aconteceu? Eu fiz uns jogos pelo Pauliceia, campeonato lá de São Bernardo e tudo mais, aí o campo ou salão? Campo. Aí o treinador falou assim, pô, você vai pra seleção de São Bernardo. Ó. Eu falei, opa, seleção de São Bernardo, eu tinha uns 10 anos de idade. Seleção de São Bernardo, eu falei, olha, coisa boa, né? Seleção já dá um, né? Já empolga, barulho, né? Que eram os jogadores, os destaques dos times do ABCD, né? Diadema, São Bernardo, São Caetano e São Bernardo. E Santo André. Tem Santo André também na parada. Então os destaques dos times dessas cidades, eles montaram uma seleção do ABC. E aí a seleção de São Bernardo. E aí o que aconteceu? A gente foi fazer um torneio em Caraguatatuba. Só que nesse torneio, o São Bernardo foi convidado. Ou seja, os 4 grandes de São Paulo, o Caraguatatuba, né, que era da cidade, e o São Bernardo. Foi o time convidado. Eu lembro que a gente concentrava numa escola, velho. Tiravam normal. Todas as... Você passou por essa, pegou essa fase, né? Tipo alojamento. Os caras tipo alojamento, tiravam as cadeiras e tudo mais e botaram beliches. Beliches, né? Beliches, E a gente, todos os times concentravam na escola, né? E aí, enfim, jogava, voltava pra escola. Jogava, voltava pra escola. Aí num jogo contra o São Paulo, pai, né? Pra variar, bagunçou, desenrolei, tal. Aí eu tô na fila lá do refeitório. Era 200 e moleque pra cá. Não ganhava aquele pão com queijo? Um pão, uma fatia de queijo depois do jogo? Não, tinha. E aí depois a gente vai pra escola, tinha refeição na escola, a gente jogava e ia pra escola, que a gente ficou tipo, sei lá, acho que uns 10, 15 dias lá em Caraguá, nesse torneio aí. E aí o que aconteceu? Eu tô na fila aqui com os caras do São Paulo, Corinthians, a maior galera, era a maior fila. Que era um refeitório só pra todo mundo, né? Pra todos os times que estavam lá. 10 anos menos o Caraguá, que era o time da cidade e tudo mais. Enfim. Aí eu tô na fila aqui, chega um cara em mim, cara, e fala assim... Denilson? Eu falei, sim. Ele falou, sou Nelsinho. Acabar o torneio, eu gostaria que você jogasse no São Paulo, eu vou mandar uma pessoa te procurar. Lá em São Bernardo. Aí eu olhei pra cara dele, mano, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Fez, mas você não tá me tirando, mano. Né? São Paulo, nem, de verdade. Anos, você nem sabe. Não sabia nem noção. Falei, pô, legal, beleza. Tá. Fiz aquela cara de bobo que eu fazia no ônibus. Que já enfim, aí voltei pra São Bernardo, treinei, tipo, na semana seguinte tinha um cara lá do São Paulo, né? Tinha um cara lá do São Paulo, aí ele acabou o treino, ele veio falar comigo, falou, meu nome é Ricardo, eu vim em mando do Nelsinho, que te viu lá em Caraguatatuba, pra você ir treinar. Eu falei, tem que falar com meu pai. Ele falou, entra aí que eu levo você. Eu falei, entra aí, mano, qual que é das ideias? Tá tirando, mano. Foi, não, tem meu pai e tal. Não entrei no carro do cara, verdade, não entrei e tal. Falei, não. Porque seu pai vai falar isso, onde não aceita você mora? Nada de ninguém. Onde você mora? Aí deu o endereço pra ele, tal. Desci, peguei o busão, cara de bobo, fui até, deu, cara de bobo, tal. Cheguei em casa, o cara tava lá em casa, velho. O cara tava lá em casa. Aí eu falei pra ele assim, aí ele tava conversando com meu pai saía pra trabalhar 4 horas da tarde. E aí o cara foi e me levou pra treinar salão, porque esse Ricardo era treinador de futsal. Entendi. Do São Paulo. E eu fui treinar. Cheguei no futsal, pra variar. Deitou. Falcãozinho. Abiscou. O cara falou, não, o Falcão, aqui da hora o Falcão, mentira. Nem tinha Falcão. Baguncei e tal no futsal, aí ele falou, fica com nós aí. Falei, puxa, eu quero campo, cara, minha vontade é de jogar campo, né? Falei, então beleza, então amanhã eu vou lá, aquele meio, buscar você e tal, vou te levar pro campo. Aí eu cheguei pra treinar no campo, que era o Nelsinho que tinha mandado me buscar lá em São Bernardo. Aí eu passei debaixo das arquibancadas ali do Morumbi, lotado de moleque, mais de 100 moleques. Nossa, assim, tinha uma renca, não dá nem pra falar o nome, mas tinha uma galera. Aí eu lembro que eu cheguei no vestiário, Ratinho, que hoje é roupeiro da seleção brasileira, que é o de São Paulo, e era da base na época. Sim. Aí eu cheguei, os caras, o Nelsinho me tratou super bem e tal, roupa aí de uniforme e tal, me deram o uniforme de São Paulo e fui pro treino. Eu treinei contra os moleques de teste. Sim. Entendeu? Como eu vim indicado pelo treinador,
Sim, então eu sim. não passei pelo teste, Você pela pulou a famosa peneira, peneira. você pulou a peneira. aham. Eu já treinei contra os caras, entendeu? Sim. E aí, porque as pessoas me perguntam, como é que foi a sua peneira? Você passou em peneira, não sei o quê? Não, Teve graças a Deus eu não passei por esse período. Eu já cheguei como um jogador do São Paulo, assim. Do jeito que eu cheguei, fiquei. Minha carreira inteira. Assim Aí que eu você nem cheguei chegou a São jogar Paulo. no salão? Ou só fez uns treinos no salão e já foi direto Joguei pro campo? alguns jogos. Joguei Mas alguns não jogou jogos. um Metropolitano? Não cheguei a jogar Entendi. campeonato e tudo mais, assim. Mas eu tava bem, cara. Eu tava bem no futsal. Porque O muitas treinador vezes... insistiu pra eu ficar no futsal. Porque muitas vezes nessa categoria 12, 13 anos é mais importante futsal nas grandes equipes do que propriamente Eu o joguei campo, muito né? futsal em Diadema, com os amigos. Porque a gente tinha um time lá em Diadema e disputava os campeonatos, os jogos assim, contra outros bairros e tudo mais. Isso eu joguei bastante. E em escola também, né? Campeonato de escola eu joguei bastante. Mas profissionalmente, igual que teria sido no São Paulo, não. E quando passou no São Paulo lá, como é que foi voltar pra casa? Os pais, a rua? Mas foi uma coisa natural. Porque, tipo, na minha cabeça, eu tava treinando no São Paulo. Não era uma parada, nossa, já sou jogador do São Paulo e tudo Até mais. porque não era, né? Assim, Eu tava treinando, tantos assim. não treinaram e não moleque, viraram. né? Moleque. Quando eu comecei a ter um pouco de noção, foi quando me chamaram pra morar lá, na concentração. Aí você falou, opa. E aí eu vinha pra casa só sábado depois dos jogos. Que as categorias de base jogavam no sábado. Dificilmente jogava no domingo. Era sempre sábado de manhã, 9 horas da manhã. Paulista. 8, 9 horas da manhã, é. E aí acabava o jogo, eu voltava pra casa. Aí ficava sábado à tarde, domingo, aí segunda de manhã, Rua. ia treinar e nessa batida. Porque eu fiquei um período indo na quantos anos, Eu fiquei um período indo na escola 3 vezes por semana. Então, isso e que eu ia te treinava perguntar. terça e quinta. Queria te perguntar. Entendeu? Então teve uns professores, por exemplo, que me ajudaram bastante nesse período também. E aí, dessa forma, foi a minha chegada no São Paulo. Aí, com 16 anos, me profissionalizei, enfim, aí, pai. Aí o pai conseguiu, né?